Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podem se assentar, meus irmãos. Eu me atenho muito examinando a letra das músicas que nós cantamos. E hoje algo me saltou à vista nas escolhas que foram feitas pelo louvor, das músicas que ouvimos, que cantamos, sem que houvesse nenhum tipo de combinação, porque sequer o tema que a gente traria, a sua reflexão estava declarado, e nós ouvimos e cantamos músicas que falam de confiar na soberania de Deus. Porque Ele vive, eu posso crer. Firmes na promessa de Jesus. Nós vimos falar de confiança. E confiança é algo fundamental, mais ainda quando vivemos tempos de tribulação, de deserto, de dificuldades, de lutas. Nós estamos vivendo um tempo em que confiança está no centro daquilo que temos que tomar decisão, escolher, caminhar. Nós estamos vivendo num tempo em que confiança é fator fundamental para que a gente se sinta confortável, seguro. E sempre será assim. E se isso é verdade com relação aos homens, muito mais fundamental é confiar naquele em quem cremos. Confiança é o ato de deixar de analisar se um fato é ou não verdadeiro, considerando a fonte de onde provém a informação e simplesmente considerando-a. Confiar em Deus é confiar desse modo. Refere-se a dar crédito, considerar uma expectativa sobre algo ou alguém como certa de concretização no futuro. Aceitar a priori a decisão de uma outra pessoa. Confiar nos outros é muitas vezes considerado um ato de amizade ou amor entre os humanos, que costumam dar provas para que haja confiança. E costumam dar provas da sua confiança. Sem essas provas, o indivíduo tende a basear-se apenas na informação dada ou na falta dela. E acaba por seguir provavelmente uma linha de pensamento longe da verdade. Confiança é ainda o resultado do conhecimento que temos sobre alguém. Quanto mais informações sobre aquele em quem necessitamos confiar, melhor formarmos a segurança que encontramos na certeza de que Deus é bom e cuida de nós. Em Jó 11, 18, nós lemos: e terás confiança porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Para repousar no descanso seguro do Senhor, é preciso ter confiança, sobretudo na sua palavra, revelação de si mesmo. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que confiavam em Deus de tal modo que nada abalava essa confiança, nem mesmo as coisas mais absurdas aparentemente que Deus exigia delas. Um desses exemplos é Abrão. Deus tinha chamado Abrão para que ele fosse morar em uma terra estranha, a qual ele sequer conhecia. E Deus não lhe disse sequer qual seria essa terra. Disse apenas: sai da tua parentela, da tua terra, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Simplesmente mandou que ele mudasse. Abrão saiu sem saber para onde estava indo, nem o que devia fazer, e nem porque Deus o levava para lá. Contudo, ele fez como Deus lhe tinha ordenado, confiando que Deus sabia o que fazia, confiando que Deus o guiaria e no fim lhe mostraria
Qual era o objetivo da viagem? Confiando que esse propósito de Deus era bom. Mais tarde, Deus coloca Abrão, que já se havia tornado Abraão, de novo em prova. Diz que ele vai ter um filho, apesar da sua mulher não ter mais condições de ter um filho, em virtude da sua idade avançada. Mas como Deus havia dito isso, Abraão confiou em Deus, com absoluta certeza de que Deus iria lhe dar o filho prometido. É bem verdade que em alguns momentos a sua ansiedade lhe fez tentar ajudar a Deus a cumprir a sua promessa. Fez livre interpretação daquilo que Deus lhe havia prometido. Mas o mais incrível foi que depois que o filho nasceu e depois de já ser um adolescente, Deus exigir de Abraão que ele sacrifique o seu filho Isaque, o filho da promessa. E veja, a fé de Abraão novamente fez com que ele não duvidasse de que Deus estava certo. Em inteira confiança, ele se prontificou a fazer aquilo que Deus havia exigido dele, aquilo que Deus havia pedido. Isso é confiar. Quem dera que nós sempre tivéssemos essa confiança cega e absoluta em Deus. De quantos sofrimentos nós não ficaríamos livres, quantos medos e angústias não deixariam de nos atormentar, ao ponto de tirarem a nossa tranquilidade e o nosso sono. Se tivéssemos sempre essa confiança de que Deus cuida de todas as nossas necessidades, nós ficaríamos também livres para pensar mais nele e na nossa relação com ele, e ainda poderíamos nos dedicar mais a fazer a vontade dele, a assistir aqueles que necessitam. Se você quer entender melhor o que é confiar, imagine-se fazendo o seguinte: escolha uma pessoa que você conhece bem, em quem você confia. Imagine que essa pessoa, coloque essa pessoa atrás de você. Imagine que ela está em condição de amparar você. Feche os olhos e deixe-se cair livremente para trás. Se você acreditar que essa pessoa não vai deixá-lo cair de jeito nenhum, então você confia nessa pessoa. Então o que é confiar? Basicamente, confiar significa entregar-se completamente nas mãos de outra pessoa, acreditando que o outro fará aquilo que prometeu. Você pode até duvidar de que essa pessoa tenha força para sustentar você na queda, mas se você confiar, vai correr o risco. Confiar em Deus significa especialmente saber aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não se pode confiar em Deus sem acreditar que através da vida, morte e ressurreição do seu ungido, do seu Messias, do seu Filho unigênito, Deus nos aceita sem nos condenar. Sem crer que através de Jesus fomos libertados completamente da escravidão dos nossos pecados, de que agora somos filhos de Deus, conforme diz o nosso texto, nós não seremos capazes de afirmar a nossa confiança em Deus. Quantas vezes passamos em nossa vida por problemas que geralmente vêm da nossa falta de confiança em Deus? Preocupamos-nos porque não entendemos e confiamos que Deus cuida de nós. Enfrentamos dificuldades porque não confiamos o suficiente em Deus para crer que Ele nos livra do mal. Temos ódio em nosso coração porque não confiamos o suficiente em Deus para obedecê-lo, perdoando aqueles que nos ofendem. Ficamos com problemas de consciência porque não confiamos tanto em Deus para colocá-lo sempre em primeiro lugar. A confiança em Deus é fundamental para a nossa vida e principalmente para a nossa caminhada cristã. Sem confiança em Deus não faz sentido se dizer cristão.
sem confiarmos realmente em Deus, nós não poderemos viver uma vida de amor. Quando confiamos em Deus, conseguimos também ficar livres de seguir irresistivelmente o pecado, para obedecermos à vontade de Deus e viver a vida que Deus deseja para nós. Mais uma vez, podemos aqui chegar à conclusão de que muitas vezes o que nos falta é exatamente essa confiança, esse aspecto que identifica a verdadeira fé em Deus, a fé que nos faz crescer em intimidade e conhecimento para poder confiar, para construir uma relação onde a confiança seja estabelecida. Mas por que será que podemos confiar em Deus? Acima de qualquer coisa, se quisermos uma prova de que Deus é digno de ter toda a nossa confiança, é só olharmos o que Ele fez para mostrar o seu amor por nós. Ele entregou o seu próprio Filho unigênito para nós podermos ser salvos. Ele se fez pecado por nós. Ele cumpriu o preço do pecado nosso. Ele, o ofendido, resolveu a situação que nós criamos e nos presenteia com o resultado. Já que toda a criação tinha sido posta em ruína pelo pecado, Ele redimiu e salvou toda a criação. Quer dizer, Deus fez com que seu Filho fizesse com que tudo pudesse novamente ser restaurado e se cumprissem ao mesmo tempo seus estatutos e a sua lei. E para quê? Para que nós, homens falhos e pecadores, pudéssemos receber através de todas as coisas a ajuda de Deus, a sua bênção e a sua salvação. E para nos dar ainda maior certeza, Ele colocou o seu Espírito dentro de nós, porque nós mesmos não conseguimos nem sequer orar de forma correta. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 26, diz: o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Podemos ainda confiar em Deus cegamente, até nas coisas mais sofridas, porque Ele prometeu. Paulo afirma isso lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada do que lhe aconteça está fora do controle de Deus. Nada do que possa lhe sobrevir está longe do poder e da soberania de Deus. Essa semana eu vi muitos e contraditórios exemplos de pessoas denotando um certo desespero com o que haveria de acontecer com essa nação, denotando o temor daquilo que pudesse acontecer, denotando preocupação, como se Deus houvesse perdido o controle das coisas. Esquecem da história revelada na palavra de Deus. Esquecem que Deus permitiu que o seu povo permanecesse mais de 400 anos sob o jugo do Egito. E que esquecem aquele ciclo sucessivo que está descrito em Juízes, quando o povo se rebelava, Deus permitia que se levantasse um opressor, o povo se arrependia, Deus levantava um juiz e o libertava, e tornava a acontecer, e tornava a acontecer. Deus não perde o controle e não perderá nunca sobre todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não deixe que essa promessa de um Deus que é fiel e poderoso para cumpri-la se afaste do seu coração.
Não permita que você viva à margem da confiança que lhe permite descansar sobre essa promessa. Como no caso de Abraão, que nem sempre ou quase nunca sabia porque Deus fazia as coisas, mas confiava que Deus sabia o que faria e que faria tudo bem feito. Assim também nós podemos acreditar que os planos de Deus a nosso respeito são sempre os melhores, mesmo que não sejam os mais confortáveis ao nosso próprio juízo. Muito melhores do que nós poderíamos querer ou imaginar são os planos de Deus. Mesmo que muitas vezes não saibamos porque Deus nos deixa doentes, sem dinheiro ou com outro problema qualquer, devemos saber que Deus faz tudo e permite todas as coisas para o nosso bem. Faz mais. Deus é capaz de tornar o mal em bem na vida daquele que o ama, daqueles que são seus filhos. Porque Ele assim prometeu. E nem sequer uma só palavrinha do que Ele prometeu e falou falhou até hoje e não falhará jamais. Vejam, se Deus nem sequer poupou o seu bem maior, o mais precioso de todos, o seu Filho, aquele no qual Ele afirmou que se comprazia, pelo contrário, por nós Ele o entregou, tem ainda algo que Deus não nos queira ou não possa nos dar? Haverá algo que Deus nos negará para o nosso bem? Uma vez que Deus nos deu Jesus, o seu maior presente, seguramente nos dará todas as coisas de que precisamos. Não aquilo que a nossa carnalidade, corrompida pelo pecado, pede, mas aquilo que o Senhor sabe, concorre para o nosso bem. E então, podemos confiar em Deus cegamente? Sim, podemos. Não há dúvida que podemos. Falamos de um Deus que é estável, que é perfeito, que é bom, que é poderoso, que é onisciente e que nos ama como ninguém nos ama. Nos ama de forma inconteste. Sim, podemos confiar em Deus cegamente. Mas então por que temos tanta dificuldade em confiar? O problema é que a confiança em Deus é muitas vezes abalada por algo dentro de nós, como o fato de ficarmos pensando demais em nós mesmos, nossa perspectiva, nosso conhecimento, nossos desejos, nosso entendimento e discernimento pobre, e na nossa pretensa força para enfrentar as coisas. Ou então a confiança é abalada por algo de fora, como o fato de que outros que nem sequer vão à igreja, aparentemente, ao nosso juízo, estão melhores do que nós, com menos problemas. Ou então, quando estamos diante de uma doença ou a tragédia da morte de alguém querido, a confiança no Senhor nos traz a esperança, e esperança não traz confusão. Paulo diz isso lá em Romanos 5, verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Confiar em Deus não é olhar as dificuldades ou os problemas e diante deles tomar posição. Confiar em Deus é afirmar ante os problemas e dificuldades que a sua confiança e o socorro vêm do Senhor, como fez o salmista lá no Salmo 121, nos versos 1 e 2, onde ele diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas você não vai alcançar isso apenas pedindo a Deus que lhe faça confiar nele, não.
Você também tem que assumir a sua parte nessa construção, que é não deixar mais que outras coisas atrapalhem a sua confiança, que é buscar mais e mais viver experiências com Deus. A nossa confiança é construída em experiências diárias, que muitas vezes começam por coisas pequenas, mas que vão afirmando a nossa consciência que Deus é confiável. Por isso, assuma também você o compromisso de se libertar de tudo aquilo que interfere na sua forma de confiar em Deus. Não misture a sua dificuldade de confiar nos homens e transfira isso para a sua relação com Deus. Nós não estamos falando de pessoas que se movem por conveniências, por projetos pessoais, por reações diante das coisas. Nós estamos falando de um Deus eterno, permanente, fiel, poderoso e que nos ama. Comece fazendo um acordo particular entre você e Deus aqui nesse momento, de que você vai buscar com todas as suas forças confiar mais nele e conhecer a Ele mais. Comece por estabelecer o compromisso com Ele, porque o seu compromisso não é com a igreja, é com Ele. De conhecer a sua palavra, estabelecendo o hábito de meditar no que nela está escrito, aplicar seus princípios à sua vida, para que você possa aprender como resultado disso, a entregar a Ele os seus passos, suas decisões importantes, suas dificuldades, cada vez mais, sempre mais. Crescer em intimidade com Cristo acrescenta a minha confiança nele. E tenha certeza de que você vai descobrir como é possível sua vida ser mais feliz e tranquila. Como é possível enfrentar a tempestade em descanso. Como é possível enfrentar a tragédia confortado, consolado e firme. Você vai ver como se é mais abençoado por Deus, como vai conseguir melhor resolver seus problemas, como vai então poder viver uma vida com Deus e melhor trabalhar pelo seu reino, encontrar descanso para que o seu coração esteja disponível a ser usado por Ele, para que a sua vida fale dele. Eu costumo dizer que todas as vezes que você anda na direção da vontade de Deus, você caminha na estrada pavimentada pelo seu espírito, pelo seu poder. Quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, abrindo mão de você, é o poder dele que patrocina a sua caminhada. É Ele que vai adiante de você, abrindo todas as portas, removendo os obstáculos, pavimentando o caminho. É Ele que vai fazer a cada dia você mais capaz de ficar firme nas promessas dele. Fé é o que você precisa. Fé e confiança é o que Deus tem para dar a você. O profeta Isaías, ao se referir à grandeza de Deus e à confiança que nele deve ter o homem, ele diz: os que esperam no Senhor adquirirão sempre novas forças, tomarão asas como da águia, correrão e não fatigarão, andarão e não desfalecerão. É muito singular que o profeta compare os que confiam no Senhor às águias. Ele está se referindo aqui ao fato de que elas têm uma forma toda especial de enfrentar as tempestades. Quando se aproxima uma tempestade, as águias abrem suas asas, capazes de voar a uma velocidade de até 90 km por hora e enfrentam a tormenta. Elas sabem que acima das nuvens escuras e das descargas elétricas brilha o sol. Nessa luta terrível, elas podem perder penas, podem se ferir,
mas não temem e seguem em frente. E depois, enquanto todo mundo fica às escuras lá embaixo, elas voam vitoriosas e em paz lá em cima. Confiança, que traduz certeza, é o seu lema. Para além da tormenta brilha o sol, e o sol elas buscam. Vivemos em tempos de dificuldades. Olhando para os lados, já não é possível confiar em tudo que os olhos veem. Mas quando confiamos no Senhor, podemos considerar o fato de que Ele tem algo muito especial para aqueles que nele confiam. Como diz Paulo em 1 Coríntios 2, verso 9: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Deus tem coisas grandes preparadas para aqueles que o amam. O amor de Deus é a nossa grande razão para confiar. Deus quer abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, para que possamos ouvir e ver as maravilhas que Ele tem preparado para nós. A confiança no Senhor traz a esperança, e esperança não traz confusão, como diz o apóstolo lá em Romanos 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando porventura você se deparar com um momento difícil, em que as crises parecem estar mais fortes que a nossa força, gerando outras crises, não admita o desânimo apossar-se das suas energias. Eleve-se acima da tempestade através da oração. Pense que Deus é o autor e o sustentador de todo o bem. Pequenos dissabores que estejam atingindo você são convites ao reexame dos empecilhos que enchem a estrada da sua vida. Discórdia é problema pedindo ação pacificadora. Desarmonias domésticas são as exigências de mais serviço aos seus familiares. Doença é processo de recuperação da verdadeira saúde. Até mesmo a presença da morte não significa outra coisa senão renovação e mais vida. Pense nisso. Sempre que as aflições visitem sua vida, em forma de enfermidade, tristeza, humilhação ou desastre, não se entregue ao desalento. Recorde que se você está procurando pelo socorro de Deus, o socorro de Deus também está à sua procura. Se a tranquilidade parece demorar um pouco, persevere na esperança, lembrando que o amparo de Deus sempre virá, sempre está disponível. É da vontade dEle que assim seja, e a vontade dEle não muda. Meus amados, eu quero convidar você a orar conosco nesse instante, para que essa palavra possa encontrar guarida em nosso coração e mente, para que nós possamos ser ministrados por ela, para enfrentar esse tempo de tanta dificuldade, na possibilidade de descansar na providência de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus. Feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e vamos orar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja para sempre o Teu nome. Somos carentes de confiar em Ti e muitas vezes dizemos crer apenas para afirmar a certeza de que Tu existes, sem contudo poder descansar na certeza de que Tu nos acolhes, Tu nos amas. Muitas vezes, Senhor, o nosso crer não nos permite entregar nossa vida em Tuas mãos. E por isso continuamos a nossa caminhada dependendo das nossas forças ou ausência delas, do nosso discernimento ou cegueira, da nossa visão ou falta dela e do poder que sequer temos. Isso nos leva, na maior parte do tempo, a enfrentar dificuldades e sofrimentos que poderíamos evitar se pudéssemos crer e confiar no Teu amor e cuidados,
não queremos continuar desse modo. E te pedimos, Senhor, nessa manhã, que nos conceda a disposição de conhecer a Ti mais e mais, sede de ler e meditar na Tua palavra, disposição serena de aplicar Teus princípios em nossas vidas e nossas decisões. E, sobretudo, Senhor, a disposição de estabelecer um relacionamento verdadeiro contigo, devocional, na oração, na meditação. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer o Teu amor em tudo, tudo aquilo que já temos e somos, em tudo que já recebemos de Ti, em tudo que mesmo sem merecer, já recebemos. Por Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, ouve a nossa súplica, ouve o nosso clamor. Amém. Que Deus nos abençoe e guarde. Louvemos a Deus.